Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Capitão América edição número 3. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana, participar das escolhas e concorrer a HQs, você pode se tornar membro Geek do canal. Vamos relembrar que na última HQ vimos que o Capitão América, entre batalhas e reflexões, percebeu que a vitória militar não garante paz, enquanto alianças frágeis e traições tornavam cada passo arriscado. Na Lativéria, Marius buscava vingança contra o Doutor Destino, mas Rogers insistiu na justiça. A emboscada revelou-se uma armadilha, e o confronto direto com Victor Von Doom trouxe à tona a identidade do Capitão América. No fim, Doom surpreendeu a todos, recebendo o capitão não como inimigo, mas como herói. Em meio às ruínas de guerra, vozes cansadas ecoam dentro do blindado. Soldados lembram de um tempo que tinham banheiros funcionais para usar, enquanto agora só resta um medo constante de franco-atiradores. O clima é de frustração, revolta e saudade de casa. No meio da tensão, o novo Capitão América, Dave Colton, se mantém firme, lembrando-os de quem enfrentam e do porquê estão ali. Mas, ao cruzar o olhar com uma criança que foge pelas ruas devastadas, Dave sente o peso da guerra refletido na inocência perdida. O silêncio da rua é quebrado pelo rugido de um carro em disparada. Ameaça certeira, pronta para explodir vidas em segundos. Colton reage instintivamente, gritando para se protegerem. Um clarão incandescente engole tudo, transformando a cena em um inferno de chamas e destroços. Diante da imponência de Victor Von Doom, Rogers sangra, mas mantém o olhar firme. Doom o exalta como milagre da ciência e símbolo contra nazistas, ao mesmo tempo em que tenta se colocar como herdeiro dessa luta. O capitão o chama pelo que ele é, ditador e assassino. Doom justifica seu poder como um sacrifício para salvar sua nação, mas Rogers o confronta com a lembrança de Hitler. Doom encara Marius com a soberba de quem acredita ser o próprio poder encarnado. O capitão exige a libertação dos reféns, prometendo a fúria militar dos Estados Unidos caso se recuse. Em resposta, Doom ordena que sejam soltos, mas não sem cinismo. Ele elogia Rogers por brilhar mesmo sob o peso de carregar uma estrela sombria no peito. A promessa parece fácil demais, um jogo perigoso de manipulação. E enquanto conduz o cenário, Doom promete revelar ao mundo sua versão distorcida de moralidade e liderança. A neve cai silenciosa, mas o frio é rompido pela brutalidade da emboscada. Guardas são abatidos em segundos. Lâminas e balas ditam o ritmo de uma ofensiva implacável. Cada golpe é rápido, letal, sem espaço para hesitação. Do outro lado, os invasores observam com desprezo, confiantes demais em sua vitória fácil. Nos corredores frios, o eco dos passos de uma criança correndo desperta em Colton lembranças que preferia esquecer. Sem hesitar, o capitão irrompe pela porta, escudo à frente, gritando ordens: "Mãos ao alto!". O impacto é devastador. Madeira estilhaça, inimigos caem sob o peso de sua investida. No salão destruído, entre corpos e destroços, o horror da guerra se revela sem filtros. Soldados arrastam cadáveres, mas a ira do capitão surge como um trovão, rompendo a cena em fúria e disparos. O medo no olhar do prisioneiro contrasta com a frieza de uma pergunta que corta mais fundo do que qualquer arma: onde estão os outros dois reféns? Em um flashback de Colton, vemos que cada grito abafado pelo estrondo das explosões era um lembrete cruel do que estava em jogo. Não havia tempo para contar os mortos, apenas para buscar quem ainda respirava. Com o olhar firme, ele corre entre o caos, o escudo em punho, deixando o capacete para trás como um peso inútil. Sua única prioridade é clara: mover-se, ajudar, salvar. O caos continua a engolir vidas inocentes. O garoto corre em desespero, mas a guerra não perdoa passos pequenos. Colton avança para salvá-lo, rompendo entre tiros e destroços até que finalmente alcança.
apenas para sentir o peso do sangue escorrendo em sua mão. Entre ruínas e poeira, o capitão segura a criança contra o peito, como se tentasse protegê-lo do mundo, ainda que tarde demais. No coração da Lativéria, Dum desfila entre o povo como um monarca absoluto, chamando cada cidadão pelo nome, como se fosse onisciente. Uma vendedora humilde agradece pela paz, lembrando que antes era alvo de ladrões semana após semana, agora silenciados pelo medo. Mas entre a gratidão ecoa a revolta. Marius acusa Dum de governar com punho de ferro, negando a liberdade em troca de segurança. Nas escadarias de pedra, cercados por estátuas que eternizam guerras passadas, Doom e Rogers caminham em um duelo de palavras tão pesado quanto qualquer batalha. O capitão relembra o papel dos Estados Unidos em enfrentar o mal nas grandes guerras, defendendo que quando a escuridão avança, é dever lutar. Doom, com um respeito quase irônico, admite sua admiração por Rogers, ainda que se oponham em ideologia. Entre sombras e memórias, Rogers encara uma estátua que o retrata como símbolo eterno ao lado de Bucky, lembrança viva do preço da guerra. Doom o provoca com palavras afiadas, reconhecendo na América não apenas uma nação, mas um ideal de potencial. Uma promessa que, vez ou outra, consegue mudar o mundo. Em um tom quase reverente, ele admite: Rogers salvou o Lativéria, salvou o mundo, e por isso seu nome está marcado na história. Com a bandeira americana como pano de fundo, Doom acusa os Estados Unidos de hipocrisia, pintando-os como inimigos do mundo moderno. Suas palavras ecoam como veneno, tentando arrastar Rogers para a dúvida. O capitão, dividido entre memórias e a dura realidade, admite não reconhecer mais a América que jurou proteger, mas reafirma sua fé nas pessoas, no bem que pode resistir mesmo diante do mal. O confronto verbal se intensifica até que a verdade irrompe pelo rádio. Os reféns foram mortos, mas dois ainda vivem. O escudo corta o ar com fúria, atingindo Doom em cheio, um impacto que reverbera como trovão. Mas o tirano se ergue rápido, revelando que já previa cada passo. O chão treme e dos escombros surge a verdade cruel. Um dos seus autômatos havia infiltrado os rebeldes, espionando cada movimento de Wolf e seus aliados. Agora, com as cartas expostas, Doom transforma a luta em espetáculo, decretando uma execução pública para esmagar a esperança. Ele ordena que o Doombot 7 mantenha Rogers ocupado. Rogers grita em desespero, tentando alertar Colton de que Doom já sabe de tudo, mas percebe tarde demais. Ele fora manipulado desde o início. Enquanto acreditava ganhar tempo, era Doom quem espalhava suas tropas pela cidade, pronto para reunir e exterminar seus inimigos. Relâmpagos verdes explodem, ricocheteando contra o escudo do capitão, enquanto balas cortam o ar em um duelo desesperado. Então, o inevitável acontece. Uma explosão brutal engole Rogers, lançando-o pelos ares em meio ao fogo e destroços. Entre os destroços e cinzas, Rogers é tratado como uma relíquia de um tempo passado, humilhado pelas mãos frias do servo de Doom. O inimigo proclama que não poderá matá-lo, mas que suas cicatrizes servirão como lembrança eterna de soberania da Lativéria. Com um golpe desesperado, ele crava sua faca no adversário, e naquele instante, Rogers mostra que ainda carrega dentro de si a chama indomável da luta. Com um golpe devastador, Rogers arranca a máscara metálica do inimigo. O capitão desfere o ataque final, destroçando a máquina diante de seus olhos. Mas a vitória tem gosto amargo. O autômato, em sua derrota, ativa a autodestruição. Um clarão vermelho explode no horizonte, consumindo o prédio em chamas, enquanto a estátua de Doom permanece erguida. Voltando naquele flashback, entre escombros fumegantes, a derrota pesa como chumbo nos ombros dos soldados. A morte de Parker ecoa como mais uma ferida irreparável, enquanto alguns tentam justificar a tragédia com a lógica brutal da guerra. São eles ou nós. Colton observa em silêncio, sentindo o peso da escolha e da inocência perdida.
enquanto vozes duras reduzem jovens soldados a meros números descartáveis. O sangue escorre, a dor é insuportável, mas Colton não teme o sofrimento físico. Entre gritos e pólvora, ele se reconhece apenas como soldado, moldado pela guerra. Agora, envolto em um uniforme mais frio, carregando não só a bandeira, mas também suas sombras. Entre destroços e sangue, Colton encara a escuridão que o cerca. O escudo jaz no chão, coberto de rachaduras, símbolo de uma luta que parece perdida. Doom pode estar certo sobre o peso do mundo, mas o capitão recusa-se a ceder. Se o novo mundo é trevas, ele será luz. Mesmo ferido, mesmo sozinho, ergue-se não apenas como soldado, mas como esperança. Porque enquanto houver fôlego em seu peito, a batalha nunca estará encerrada. Essa foi uma pincelada da história da HQ Capitão América, edição número 3. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!